cloroquina da hidrologia, algo assim, né? No sentido de ser assim, a solução fácil, né? Do problema. E, bom, várias questões surgem, tá? De aumentar o canal ou de fazer outro furo. Eu acho que até a gente que eu digo professor, é um pouquinho culpado disso, porque quando a gente explica o que é o sistema Guaíba, Lagoa dos Patos, a gente simplifica para as pessoas que não são especialistas entenderem. A gente fala assim, não, os rios chegam e eles entram no Guaíba, Lagoa dos Patos, que é uma espécie de funil ou balde com um furo, em que a água sai só por um furo. Então acumulou a água, subiu os níveis e está esvaziando. Quando vocês escutam essa explicação, então. Vocês vão fazer outro furo, claro. Ele vai vazar mais rápido. Né? E ainda mais se eu puder tapar o furo quando for necessário. Exatamente. Então, só que não é tão fácil assim, tá, pessoal? A água não está armazenada num balde ou num funil, tá? Ela está armazenada, na verdade, de boa parte nas várzeas, nessas áreas inundadas que a gente estava falando recém. Que são as regiões marginais aos rios, onde a água entrou e agora ela está esvaziando lentamente. E vou dar um exemplo para vocês. Com o mesmo modelo que a gente faz a previsão dos níveis do Guaíba todos os dias, a gente foi lá e matematicamente a gente removeu essas várzeas, como se elas não existissem no Rio Jacuí. Se elas não existissem, o impacto nos níveis dessa cheia em Porto Alegre poderia ter sido 2 metros maior. Puxa, então, se a gente aterrasse essas várzeas, a gente ia ter 2 metros a mais aqui. Bom, isso já mostra plenamente que a intervenção humana pode ser fatal. Exatamente. A intervenção humana pode ser fatal. E a outra delas é que a água não está necessariamente nesse reservatório Guaíba ou no reservatório da Lagoa dos Patos. Muito dela está lá nessa várzea do Jacuí e outros rios ali próximos. Então não adianta fazer um canal que sai do Guaíba em direção ao mar, porque não vai esvaziar mais rápido essas várzeas nessas regiões, né? De topografia e vegetação complexa. Bom, então, assim, passada essa explicação agora, que acho que vai clarear um pouquinho, né, que não é só fazer outro furo, vem as questões do impacto ambiental disso. Então, salinização, que nem vocês comentaram, salinização gera impactos econômicos gigantes, né, na pesca, no turismo, não é se é mais Costa Doce, né, se é a segunda costa salgada, né, a Lagoa dos Patos, na irrigação, ninguém mais vai poder irrigar com a água da Lagoa dos Patos se ela for salinizada. Sim. A outra questão é a questão alguém pode falar, então, ok, vamos botar uma comporta ou um vertedor, né? Daí só quando a água da Lagoa dos Patos estiver mais alta do que a água do mar, ela vai conseguir sair. Bom, e aí vem a questão da manutenção desses equipamentos. E aí eu me questiono, a gente não conseguiu talvez fazer direito aqui em Porto Alegre o nosso muro, imagina fazer a manutenção de sistema de comportas lá na saída para o mar da Lagoa dos Patos. Quem é que vai cuidar? Ou de vertedor, exatamente, né? Tem que se responsabilizar, né? Tem aquele ditado de criança que inventa aguenta, né? A gente tem que cuidar desse sistema com muito carinho, né? Bom, digamos que a gente supere isso, a gente consiga superar isso. Aí tem a questão da velocidade. Por que tem moles em Rio Grande? Para disciplinar a saída da água. Se a gente fosse fazer uma segunda saída na Lagoa dos Patos, ia ter que ter moles também para disciplinar essa saída da água. E esses moles, eles teriam que não só garantir que não tem erosão naquela saída, mas ia ter que ter um estudo para dizer que essa água que sai, na velocidade que sai, ela não teria nenhuma corrente de retorno de volta para nossas praias e ela não mudaria o perfil das nossas praias. Então, por exemplo, sai um corte lá na Lagoa dos Patos, tem que garantir que não vai ter um retorno dessa água por alguma corrente marítima que vai dar um problema de erosão em cidreira, por exemplo. Né? Na minha praia, cidreira? Isso, também tem que estudar. É então, tudo, né? Interligado. É tudo interligado, exatamente. E daí, finalmente, digamos que a gente vai superar essa questão também. Eu tenho que saber, né, que essa medida vai ser efetiva. Né? Ok, o quanto vai diminuir? Porque, como eu falei para vocês, a água não está armazenada só dentro da Lagoa dos Patos na Guaíba, está toda nessa região marginal que seca devagar. Né? E a gente fez um estudo também com o mesmo modelo de previsão que a gente utiliza para fazer as previsões agora do Guaíba nos últimos dias. A gente foi lá e aumentou o canal de Rio Grande para um valor muito alto. Você consegue, né, num simulador ver tudo isso aí direitinho? Sim, a gente representa a natureza com fórmulas matemáticas. Sabe a física lá do colégio, lá do movimento retilíneo uniforme, que a gente diz, o carro a tal velocidade chega a tal lugar. A gente tem equações que são bem mais complexas que essas do colégio. Sempre foi ruim, mas sempre que é. Eu imagino que é. A gente tem equações, né, que representam os aspectos da natureza, o movimento da água e tudo mais. A gente consegue representar isso matematicamente no computador. E a gente fez essas simulações e a gente verificou que o impacto em Porto Alegre, no pico dessa cheia, seria da ordem de centímetros, caso a gente fizesse esse canal alargado lá embaixo. E aí fica a questão do custo-benefício. Tu ia fazer uma mega obra
com vários impactos ambientais possíveis de acontecerem, que ia ter um valor alto de construção e manutenção para um impacto que é relativamente pequeno. Por isso que a nossa posição, como IPH, eu posso dizer que a gente publicou uma nota sobre isso, é que só deve-se fazer uma obra tipo essa se for feito estudo muito minucioso e o resultado do estudo mostrar que isso for muito efetivo, né? O custo-benefício tem que ser muito alto para ti fazer uma obra dessas. E o que se aponta nos estudos preliminares que a gente fez é que não é, né? Que não valeria a pena a gente enveredar por essa via aí.